Neste vídeo eu quero mostrar para você como a meditação, o silêncio e a contemplação podem mudar a sua vida. Bom, quando nós falamos de contemplação, geralmente nós associamos a ideia da beleza, algo visual que me atrai o olhar, me atrai a atenção, uma forma sensível que faz com que eu queira ali ficar parado horas e horas contemplando-a. Bom, segundo o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, na página 41, a contemplação é uma intuição ou vista simples e afetuosa de Deus ou das coisas divinas. Aqui o padre Tanqueray fala da contemplação de uma maneira distinta entre o que é contemplação adquirida e o que é contemplação infusa. Bom, nós não vamos tratar desses detalhes da mística aqui, da alta teologia, não. Queremos apenas tratar de fins, entre aspas, práticos. Bom, a contemplação, primeiramente na história da igreja, o que é que ela é? Nós podemos ter uma visão do que é a contemplação na página 95 da Imitação de Cristo, onde o autor Tomás de Kempis diz: "Sempre que estive entre os homens, senti-me menos homem", disse um filósofo, que é Sêneca. E é que às vezes sentimos, nas conversas sem fim, é mais fácil calar do que não se exceder nas confabulações. É mais fácil se proteger em casa do que na rua. Quem busca prosseguir no caminho espiritual e interior deve, pois, como Jesus, apartar-se das turbas. Só se manifesta com firmeza quem gosta de viver no oculto. Só fala com acerto quem permanece calado. Só preside com sabedoria quem sabe servir. Só manda com discrição quem sabe obedecer. Só se alegra de fato quem reserva pura a consciência. Então, o que é que a imitação de Cristo quer nos dizer? Bom, em fins práticos. Nós vivemos num mundo em que é cada vez mais difícil reter a atenção das pessoas. Nós vivemos em um mundo muito líquido, em um mundo onde tudo tem que ser muito imediato, onde é cada vez mais difícil você refletir. Vide, por exemplo, o crescimento das mídias como TikTok, Kawaii, o próprio YouTube Shorts, que são mídias que jogam para você o tempo todo informação de 60 segundos, 30 segundos, e você não consegue refletir, você não consegue parar, você não consegue ter acesso à sua realidade interior. E por que é tão importante falar sobre isso? Bom, segundo fala Viktor Frankl, nós, o ser humano, tem uma vontade de sentido. E tudo aquilo que corrobora nesta vida com esta vontade de sentido, o sentido da sua vida, é a sua vocação. Porém, como realizar esta vocação? Bom, a primeira coisa é o silêncio. Nós, como diz o cardeal Robert Sarah, nós vivemos numa ditadura do barulho. É barulho em tudo quanto é canto, você sai na rua, é barulho de carro, é barulho de fábrica, é barulho de protesto, enfim, as pessoas não conseguem mais se resguardar, as pessoas elas não têm mais vida interior. E o que é vida interior? É você parar, como diz o Evangelho, fechar a porta do seu quarto, orar ao Pai em segredo e Ele te dará, como diz o próprio Evangelho, aquilo que você busca. Então, basicamente, as pessoas não têm mais acesso, não possuem mais a capacidade de se recolher, de, como diz a imitação de Cristo, entender a relação que existe entre os seus projetos e o silêncio. O padre Sertilanges, no seu livro A Vida Intelectual, ele vai fazer uma reflexão muito interessante de dizer que todas as grandes obras são preparadas no deserto, a começar com a redenção do mundo. E quais são os frutos práticos disso? Muito bem, nós precisamos entender, já entendemos que o mundo é totalmente líquido, nós já entendemos o que é contemplação, agora, em fins práticos, por que o silêncio nos ajuda tanto? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender, outro conceito importante que eu quero colocar aqui nesse vídeo, nós falamos da vontade de sentido, como diz Viktor Frankl. Nós queremos buscar o sentido da nossa vida. E o barulho
externo, a correria do dia a dia, impede isso. Então, isso provoca uma falta de vida interior que corrobora numa ignorância do homem acerca dele próprio. Ou seja, por que você sofre? Por que você que está me assistindo esse vídeo sofre? Basicamente porque você não sabe entender o que está se passando dentro de você. Você não consegue dar nomes àquilo que está se passando dentro de você. Como Jordan Peterson diz no seu livro 12 Regras para a Vida, dar nomes é aquilo que faz com que você tenha poder sobre um problema. Então, quando você vai empurrando as realidades da sua vida com a barriga, quando você vai sendo incapaz de refletir acerca de você, de como é que você está, do que é que você está fazendo, dos seus relacionamentos, isso gera uma ignorância, uma falta de autoconhecimento que gera uma falta de sabedoria. É por isso que a filosofia, como diz Sócrates, começa com o conhece a ti mesmo. O silêncio, ele é importante porque ele vai fazer com que você se conheça. E a partir daí, você vai entender o mundo. Basicamente é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui. É como se a sua alma, o seu interior, ele fosse um espelho, entende? Então, se o espelho está com a imagem borrada, o espelho vai refletir o mundo. Então, se o espelho está com a imagem borrada, você não vai conseguir entender o mundo ao seu redor. Como diz Jesus no Evangelho, o olho é a lâmpada do corpo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer no sentido de que se você não se conhece, você não conhece o que está à sua volta, você não consegue compreender o que está à sua volta. Você não consegue compreender, não consegue ter noção do que é o seu mundo e de qual o seu papel, qual a sua vocação nesse mundo. E a partir daí entra um conceito que eu quero colocar aqui, que é o conceito de neurose. O que é uma neurose? Nós falamos da vontade de sentido. A neurose é aquilo que atrapalha você, o sentido da sua vida está aqui, você está aqui, e a neurose, ela é como uma barreira. Ela vai impedir que você tenha poder, entre aspas, que você tenha capacidade de agir sobre o mundo que lhe rodeia, que vai te deixar incapaz de fazer o que o próprio Viktor Frankl chama de autotranscendência, que é quando o sujeito, a partir da sua vida interior, ele consegue agir sobre o mundo externo. Então, o silêncio, ele é extremamente importante. Trazendo aqui mais para fins práticos, o silêncio é importante quando você vai tomar uma decisão, o silêncio é importante quando você está num conflito, o silêncio, ele é importante quando você está, por exemplo, num problema de relacionamento, e não apenas o silêncio, porque o silêncio vazio, vamos dizer assim, ele também é prejudicial. É importante com que você encontre um tempo do seu dia, aqui falando em fins práticos, encontre um tempo do seu dia para se encontrar com Deus, para se encontrar também com você mesmo. Encontrando a Deus, você encontrará você mesmo. Não apenas pensando por si só, porque um olhar sobre você que não seja o olhar de Deus também é um olhar neurótico. Entendam? Quando o sujeito ele vive numa completa ignorância acerca de si mesmo e ele tenta refletir sobre a própria vida apartado do olhar divino, ele vai ter um olhar disfuncional acerca da sua própria realidade interior. Ele vai ter um olhar deturpado e assim nascem os complexos neuróticos. Então é importante olhar para si mesmo com o olhar de Deus. Por isso que a igreja tem uma tradição rica em contemplação, rica em mística, livros espirituais. É importante, é fundamental o silêncio, é fundamental estar diante de Deus, porque só a partir daí a sua vida vai andar. Tudo bem? Então, muito obrigado. Se esse vídeo foi útil para você, peço que deixe o seu like, peço que se inscreva, ative o sininho. O canal está começando agora. A minha finalidade aqui é fazer com que aqueles que me assistam cresçam em espiritualidade, valorizem cada vez mais o silêncio, se apartem mais do barulho e queiram, desejem ardentemente
cada vez mais estar com Deus, que é aquele que nos ama e é aquele que quer se entregar a nós todos os dias. Deus abençoe vocês.